E eu quero outra vez parabenizar os jovens aqui da Igreja Central de Balneário Camboriú pela escolha do tema, nossa identidade. De vez em quando é bom a gente parar um pouco e refletir sobre isso, né? E à noite fizemos exatamente isso. Nós pensamos um pouco, refletimos um pouco sobre o que é ser um cristão, o que é ser um adventista. E vocês devem se lembrar que nós trabalhamos sobre 4 pilares, né? Nossa história. Obviamente que eu resumi tudo assim, bem condensadamente, né? Nossa história, nossas crenças distintivas, nossa missão e nosso destino. Se você sabe responder a essas perguntas, né? Qual a nossa história, quais são nossas crenças, qual é a nossa missão e qual é o nosso destino, você sabe qual é a sua identidade. Obrigado, irmã. Vai muito bem. E hoje, até pode colocar na tela já a apresentação ali, Filho de Miguel, vocês vão entender por que desse título. Eu quero contar, também resumidamente, obviamente, o que essa mensagem fez na minha vida. Então vai ser um testemunho, sim. Mas quero começar com um texto bíblico. Daniel, convido vocês a abrirem a Bíblia em Daniel, capítulo 12. E nesse trecho ali, do 1 ao 3, está contido o meu verso preferido na Bíblia. São tantos, né? Fica difícil a gente, às vezes, escolher um verso preferido, né? Mas se fosse para eu escolher um verso, eu diria que é o 3. Daniel 12, 3. Diz assim o texto inspirado. Nesse tempo, e se você estudou o capítulo 11, você entende que é o tempo do fim, bem no finalzinho da história. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o tempo de angústia, no tempo do fim, o povo de Deus será salvo. Amém? Olha que promessa maravilhosa. Na hora mais probante da história, Miguel se levantará para proteger o povo de Deus. Naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, aí sim, o verso 3, os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas, sempre e eternamente. Amém? Naturalmente que sábio, segundo a Bíblia, não é aquele que acumula muito conhecimento. Sábio é aquele que busca em Deus sabedoria. É a sabedoria que leva você para a vida eterna, porque ter muita inteligência e se perder nesse mundo, para mim não é sabedoria, é só inteligência. Sabedoria é pensar na eternidade. Sabedoria é escolher Deus como seu amigo, como seu salvador. Isso é sabedoria. Porque é um tipo de inteligência que durará para sempre, né? Então é sabedoria. E aqueles que conduzem muitos à justiça, quem é a justiça? O Senhor Justiça Nossa. É Jesus. Então aqueles que conduzirem muitos a Jesus, brilharão como as estrelas, para sempre. Que lindo isso, né? Que promessa maravilhosa. Depois eu voltarei a esse texto, no fim da minha conversa com vocês aqui, para a gente explorar mais alguns detalhes interessantes. Mas eu falei ontem não, né? Hoje à noite. Sempre dá esse nó na cabeça da gente, né? Falei para vocês que eu ia contar um pouquinho de como foi que me deram esse nome Michelson. Na verdade, quem me deu esse nome, a culpada disso está aqui, minha mãe. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Aqui está a minha irmã mais nova, Emanuela. Tchauzinho lá, Manu. A minha mãe, Enedina. E a minha família hoje completa, né? O Micael, caçula. A Marcela, do meio. A Giovana, a filha mais velha, se formando esse ano em psicologia. A Marcela, futura designer. Micael ainda pensando, né? E a Débora, minha esposa, está ali também. Débora é de Palhoça, eu sou de Criciúma. Então somos também catarinenses. E a minha mãe é que deu esse nome para mim, Michelson. Então pergunte para ela, que história é essa? E ela me conta, sempre me contou, né? Não lembro quando foi a vez em que eu tomei consciência e disse, mãe, de onde é que veio o meu nome? E aí ela me mostrou lá uma coleção de livros que meu pai comprou quando era jovem, Ciência Ilustrada. Vários volumes de capa preta. Eu, antes de ser alfabetizado, ainda me divertia folheando aqueles livros. Especialmente um que era sobre dinossauros. Aí já vem esse gosto por essa coisa, né? Interessante, né? E um dia eu estou lá folheando e me deparo com um indivíduo, um cientista famoso,
Eu sei que você talvez não vai conhecê-lo, mas ele é famoso, tá? No mundo da ciência, né? Chamado Albert Abraham Michelson. Hoje eu sei que é a pronúncia do nome, mas a minha mãe não sabia, e ela disse, vai ser Michelson, e está acabado. Ficou assim, né? É esse indivíduo aqui. Esse livro eu tenho, é muito legal esse livro, foi escrito pela Dorothy Michelson, filha dele. E o apelido dele no mundo da ciência é o Mestre da Luz, porque foi ele quem, entre outras coisas, calculou pela primeira vez a velocidade da luz, mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Por isso ele era tido como Mestre da Luz, que estudava muito o fenômeno da luz. Foi um grande cientista. Aqui está com outro Albert, não tão famoso quanto ele, mas está ali na foto. Eram amigos. Inclusive a pesquisa do Michelson ajudou muito Einstein a depois formular ali a teoria da relatividade e outras ideias, né? Então, é lógico que eu fiquei como criança muito feliz, né? Muito agradecido à minha mãe, né? E isso deu um impulso também, claro, no meu gosto pela ciência. Sempre gostei de entender as coisas, de pesquisar. Claro que eu era um evolucionista, né? Até a minha juventude, eu fui fã de Charles Darwin, acreditava na teoria da evolução, embora fosse um católico, mas eu também tentava acomodar as duas coisas. Depois eu entendi que isso tem nome, evoteísmo, ou evolução teísta, já vou explicar para vocês depois esse negócio. Mas assim, sempre fui apaixonado pela ciência. E com certeza o fato de saber que o meu nome vinha de um grande cientista, primeiro físico a ganhar o Prêmio Nobel de Física nos Estados Unidos. Embora fosse polonês, ele depois mudou-se para os Estados Unidos, se radicou lá, e ali ele ganhou um Prêmio Nobel de Física, o primeiro nos Estados Unidos. Isso me deixou até vaidoso, né? Nossa, que nome legal. Depois eu vou contar que eu descobri outra coisa sobre o meu nome que me deixou muito mais feliz ainda, tá? Eu quero contar para vocês logo mais. Muito bem, vamos então para alguns lances dessa história. Eu nasci nessa cidade, como eu disse, Criciúma, não sei quantos aqui conhecem, ali no sul, né, do estado, já quase Rio Grande do Sul, né? É a última megalópole do estado, aqui no sul. E nasci numa época, cresci numa época bem complicada, né? Que ficou conhecida como Guerra Fria, Cold War. Eu sei que vocês que têm a minha idade, ou mais ou menos próximo daí dos 50 anos, viveram momentos de muito medo. Lembram dessa fase aí? Alguns balançaram a cabeça. Algumas crianças hoje pensam que Guerra Fria era... de certo eles ficavam jogando gelo um no outro. Não, era uma guerra de ameaças. Não podia usar bombas, porque senão o mundo acabava. Eram bombas nucleares. Curiosamente, voltamos a ouvir falar disso, né? Recentemente. Bomba atômica, guerra nuclear. Nos anos 80 a coisa era bem intensa. União Soviética, lembram? E Estados Unidos, se ameaçando. Ambos tinham muitas ogivas nucleares. Poderiam destruir o mundo várias vezes, né? E a gente, como criança, vivia com medo dessas coisas. Na época até foi lançado um filme, eu acho que o título era The Day After, o dia seguinte, né? Terrível. Mostrava como seria uma explosão atômica, as pessoas sendo vaporizadas instantaneamente pela bomba, e os que não morriam na hora, morriam depois com câncer. Terrível, um negócio assim assustador. Eu assisti esse filme quando era criança. Bem, na escola, a gente era uma turminha assim meio de nerds, né? E a gente se reunia no recreio, pensa, 13, 14 anos, a gente se reunia no recreio, na escola, na SATIC, né? Escola lá técnica em Criciúma, para estudar o quê? Sobre bomba atômica, sobre geopolítica e sobre Apocalipse. A gente queria saber o que ia acontecer com o mundo, e diziam para a gente que o Apocalipse trazia as respostas, então a gente ia para a biblioteca, gastava o nosso recreio ali, estudando essas coisas. E criávamos grupos de estudo. Um ia estudar sobre Apocalipse, o outro ia estudar sobre radiação da bomba, quanto tempo ia durar na Terra se explodisse, o outro ia estudar sobre geopolítica, e depois a gente se reunia, trocava ideias. E chegamos a umas conclusões assim muito doidas, né? Eu lembro que a gente concluiu que a besta, uma das bestas do Apocalipse era o míssil nuclear. Porque fala que o poder está na cauda e na cabeça. Então, a ogiva, cabeça, a ogiva, na cauda é o jato. Só pode ser. E 42 meses, 1.260 dias, era mais ou menos o tempo que a radiação nuclear estaria afetando as pessoas. Pronto, a gente chegou à conclusão que a besta era a bomba. E eu pregava para meus tios, primos, né? Gente, temos que nos preparar porque a besta do Apocalipse é o míssil nuclear por causa disso. Aí eles falavam assim, esse menino tem que ser padre, sabe tudo de Bíblia.
Só que não sabia nada, mas queria saber. Queríamos saber. Os anos passaram, aquele medo foi ficando para trás, mas a vontade não. Aí já era 1988, eu tinha 15 anos. E eu era um menino muito tímido. A mãe lembra que eu ficava trancado no quarto, lendo gibi, desenhando. Não me chamasse para falar em público, de jeito nenhum. Mas uns jovens que participavam de um grupo de jovens católicos me convidaram para fazer parte de uma peça natalina, uma encenação de Natal. Aí eu perguntei, tem que falar alguma coisa? Não, você vai ser um rei, um sábio lá do... Eu chamo rei mago, né? Um sábio do Oriente. Você vai lá entrar, entregar um presente para Jesus e sair. Não precisa dizer nada. Tá bom, assim eu aceito. Foi tão gostoso participar dos ensaios. A gente rezava junto, ensaiar. E no dia da encenação foi algo assim muito bonito, muito mágico, né? Poder participar ali, entregar um presente lá para o... Era um boneco, né? Fazendo ali o lugar de Jesus, né? Aquilo mexeu comigo. Gostei. 15 anos. Tanto que depois aceitei um convite para fazer parte de um grupo de jovens. E eu agradeço a Deus por isso. Fazer parte desse grupo de jovens, que depois foi chamado de Gênesis, olha o nome que interessante, Gênesis, me protegeu de muitas coisas ruins. Graças a isso, nunca me envolvi com drogas, com comportamento de risco, enfim, né? Nós nos protegíamos. Até íamos para balada, mas balada a gente ia junto. Ficava ali nossa turminha, num canto lá, né? Então, era um grupo que provia proteção. Depois eu fui me soltando e me tornei presidente do grupo de jovens, me envolvendo cada vez mais com a Igreja Católica. Fui envolvido com o pastoral da juventude, pastoral da comunicação. Já estava dando curso para freiras nos conventos, né? Curso de comunicação, como fazer cartazes, boletim paroquial. Fizemos jornais paroquiais, um monte de coisas, né? Então, assim, meu envolvimento com o catolicismo foi bastante profundo. Mas eu era evolucionista, não esqueça disso, tá? Tinha umas ideias muito assim confusas, mas estava ali envolvido com esses movimentos. Depois, como eu disse, já estava lá falando em público, né? Aqui eu fiz papel de João numa procissão, né, diocesana. Então caminhamos ali vários quilômetros numa procissão e eu fui ali como João, né, encenando o apóstolo João. Que honra! Mas a maior honra que eu tive foi numa Páscoa daquelas, na chamada Via Sacra, eu encenei Jesus. No ano anterior eu era soldado, aí eu bati no Jesus. No ano seguinte o Jesus se migou de mim. Era o soldado e bateu em mim. E eu fui preso, amarrado numa cruz de eucalipto. Ali estou. E eu me lembro, irmãos, que naquele dia eu acho que eu tive uma conversão. Porque ali amarrado, aquelas manchas que estavam no meu corpo eram ketchup. Mas eu pensava assim, Jesus, Deus, derramou o seu sangue por mim. Eu estou amarrado aqui, Jesus foi pregado numa cruz. E eu fiquei assim, tive um encontro com Deus, ali, amarrado na cruz. Me emocionei pensando em Jesus, como nunca tinha pensado. A gente pensava muito em Maria, né? Mais do que em Jesus. Naquele dia eu pensei em Jesus. E eu posso dizer que me apaixonei por Jesus, ali. Por isso que eu costumo dizer que foi a participação no grupo de jovens, ali no Natal, e esse momento em que eu ensinei Cristo, naquela Via Sacra, marcaram minha vida, né? Deus tinha planos para mim, eu nem sabia. Tanto é que naquele momento ali, naquela fase na minha vida, eu decidi que eu queria ir para o seminário e estudar para ser padre. Era o sonho da minha mãe, na verdade. Mais do que meu até. Depois vocês vão entender porque que ela ficou transtornada quando viu o filho virando crente, né? Já vou chegar lá. Mas eu quis então ir para o seminário e fui. Fiquei lá uma semana recebendo palestras, orientações. Eu tinha 15 anos, tá? 15 para 16 anos. Aí um padre me deu um conselho muito sábio. Que bom que ele falou aquilo. Ele disse, Michel, você é muito novo ainda. Volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida. E se você ainda tiver esse desejo, essa vocação no seu coração, a gente vai receber você aqui. Eu nunca mais voltei. E eu costumo dizer, não foi porque eu conheci a Débora, porque foi depois. Mas ela teria me tirado do seminário com certeza. Não voltei. Porque o ponto da virada aconteceu em 1989, no ano seguinte. Eu queria ser cientista, lembram? O que mais chegava perto da minha vontade de estudos assim era o curso técnico de Química lá em Criciúma. E fui para lá, me matriculei no curso de Química. E no curso de Química eu conheci um jovem, que eu não sabia, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio, adventista do sétimo dia. Está ali o Vanderlei, esse loiro. Um bom alemão.
Dizem que alemão não é teimoso. Teimoso é quem teima com ele, né? Tinha que ser um cara assim, casca grossa, para me dobrar. Já vou dizer como, né? Mas enfim, um dia estou lá debatendo com o Testemunho de Jeová, eu, um líder católico, e o Vanderlei se aproximou da gente e começou, na minha ótica, a me defender. Não lembro qual foi o tema, talvez tenha sido sobre a divindade de Cristo, alguma coisa assim. E eu achei interessante, mas peraí, ele é crente e está me defendendo, eu que sou um católico. Que legal, né? Aí o Testemunho de Jeová se afastou, ficamos ali o Vanderlei e eu. Um adventista do 7º dia. Que nome estranho que eu achei no começo. Que nome esquisito, né? Mas eu já mostrei ontem à noite, né? Que é um nome maravilhoso, né? Expressa bem a nossa fé, a base. E o Vanderlei começou a falar algumas coisas da Bíblia, eu percebi que ele conhecia muito bem a Bíblia, e ele faz uma pergunta queima-roupa que mexeu lá nas minhas entranhas. Michelson, você quer estudar o Apocalipse comigo? Ah, meu amigo, eu lembrei da infância, da pré-adolescência, lá que a gente queria entender e não conseguia. E eu vi que ele entendia, mas o meu preconceito, como é que ficava? Um crente vai me ensinar? Eu tinha muito preconceito com crente, vocês nem imaginam. Para mim, sabe o que era crente? Aquele cara que deu tudo errado na vida, drogado, entendeu? Aí ele encontra na igreja evangélica uma tábua de salvação. Olha que arrogância. Porque para mim a única igreja verdadeira era a Católica Apostólica Romana. Sobre o primado de Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Eu olhava de cima para os crentes. Mas agora um crente, que conhecia muito bem a Bíblia, me ofereceu um estudo do Apocalipse. E agora, o que eu faço? Eu perguntei, como é que é esse estudo aí? Ele falou, eu vou até a sua casa. Não, lá em casa você não vai. Você tem umas folhinhas aí, né? Dá para mim aqui, eu levo para minha casa, eu vou pegar a minha Bíblia Paulinas, com imprimatur, sabe o que é isso? Autorizada pela igreja, e se não tiver de acordo com ela, eu desisto na primeira lição. Tá bom, se você quer assim, toma. Aqui está a lição. E aí começou tudo, irmãos. Começou tudo. Lá no meu quarto, no meu cantinho, eu pegava a minha Bíblia católica e aquelas guias de estudo com as passagens bíblicas e fui comparando. E eu queria provar que o Vanderlei estava errado. E eu caí do cavalo um monte de vezes. Todas as vezes. E assim, está na Bíblia. Está na minha Bíblia. E eu lembro com emoção daqueles momentos, porque era como se eu sentisse uma atmosfera diferente no quarto, cada vez que eu abria a Bíblia e estudava o estudo Revelações do Apocalipse. Era como se eu pudesse sentir os anjos de Deus. Hoje eu sei que era isso mesmo, né? Naquela época eu não sabia, mas a minha mente se abrindo e assim, o Espírito Santo trabalhando poderosamente na minha vida, no meu coração. Eu louvo a Deus porque um jovem adventista, assim, teimoso, Deus usa os teimosos também, né? Não desistiu de mim, porque foram 3 anos eu dando trabalho para ele, e perguntando e questionando, e pensando, eu não posso ficar só nessa aqui, eu tenho que conhecer outras igrejas também. Eu fui não visitar, porque eu sabia que não adianta você ir a um culto, de repente tem um culto muito bonito, muito interessante, uma igreja simplesinha lá de bairro, com um culto tão simples, mas o que me importava era a doutrina, o ensinamento. Eu comecei a pesquisar sobre Testemunho de Jeová, presbiterianos, batistas, budistas, e quanto mais eu estudava, mais eu percebia uma coisa: a igreja adventista é bíblica. Isso me ajudou muito. E eu louvo a Deus, porque o Vanderlei nunca desistiu de mim. Em 3 anos de estudos, de apelos, ele tinha uma bicicleta velha, uma mochila surrada, e quase toda sexta-feira à noite, aí eu já aceitava que ele fosse na minha casa, né? E eu não sabia que enquanto ele estava no meu quarto, estudando a Bíblia comigo, minha mãe estava no quarto dela, rezando o terço para ele ir embora. Ela tinha raiva do Vanderlei. Hoje ela é grata, naturalmente, porque a nossa família deve muito a esse jovem. E aí ele ia para lá, íamos, né, estudar a Bíblia juntos, e ele pedalava, sei lá, acho que uns 2 quilômetros, né, de onde ele morava, Santa Bárbara, até em casa, mais, né, de bicicleta, fazia chuva ou não, inverno, você sabe disso, né? E lá é mais frio que aqui até. Criciúma faz 1 grau, 0 no inverno. Ele estava lá, em casa. E ele me disse depois, eu ia na sexta-noite para você não sair. Para você não sair e fazer coisa errada. Eu ia lá na sexta-noite para estudar a Bíblia contigo. E a gente ficava até madrugada muitas vezes. Eu adorava isso. Não gostava dos apelos.
Ele era direto assim, quando é que você vai aceitar, rapaz? Quando é que você vai se converter? Essa parte eu não gosto, pula. Bem, foram momentos muito especiais. Eu fiz descobertas chocantes durante esses 3 anos de estudos. Posso contar para vocês? Querem saber quais foram? Estão preparados? Pode ser chocante, hein? O que eu descobri? E eu tentei provar para o Vanderlei isso. Foi a primeira queda do cavalo. Eu quis mostrar para ele que Nossa Senhora está no céu. Ou estava no céu, estaria no céu. E eu fui à Bíblia, folhei tudo que eu podia, não achei nada. Fui conversar com um amigo padre. Padre, eu preciso de uma ajuda. Eu quero provar para um adventista que ele está errado e que Nossa Senhora está no céu. Sabe o que o padre me falou, meu amigo? Não está na Bíblia isso aí. Você está virando protestante agora? Tem que ser na Bíblia? Isso é um dogma católico. Só foi batido o martelo em 1950, quando o Papa disse, foi mesmo. Mas é um dogma construído ao longo da história, tradição. Eu disse, padre, agora você me fala isso? Eu vou ter que chegar lá para o Vanderlei humilhado e dizer, tá bom, cara, não está na Bíblia. Foi a primeira queda, né? Por mais que nós respeitemos Maria, né? Hoje eu tenho a concepção correta de Maria. Que mulher maravilhosa. Não foi por acaso que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Mas não torne Maria o que ela não é, uma deusa. Ela iria reagir contrariamente a isso. Era humilde. O que ela disse nas bodas de Caná? Façam tudo o que Ele vos disser. Ele é o mestre. Ele é o meu salvador. Maria era pecadora. Ah, mas ela não foi concebida sem pecado? Porque dizem alguns católicos, né? Tudo que eu vou dizer aqui, gente, é um ex-católico falando com muito respeito. Eu amo os meus irmãos católicos. Tenho muitos amigos católicos até hoje. Mantenho contato com eles. Mas eu preciso falar do que aconteceu comigo. Eles dizem que se Maria gerou um ser sem pecado, ela também não pode ter pecado. Porque senão iria se contaminar. Tá, mas aí a gente vai para um ad infinitum, né? Se ela não pode ter pecado, a mãe dela também não pode ter pecado. E a avó dela também não pode ter pecado. Vai chegar em Eva, né? Então isso não faz sentido. O ser que foi gerado dentro dela foi do Espírito Santo. Não tem carga genética pecaminosa de Maria, muito menos de José, porque era pai adotivo. O ente santo que vai ser gerado dentro de você é do Espírito Santo. Não venha dizer que nós podemos ser iguais a Jesus, como alguns dizem por aí. E eu mostrei à noite um texto que diz exatamente o contrário. Ele é o nosso modelo, mas ele é inigualável. Jesus é inigualável. Ou alguém aqui nasceu milagrosamente sem ter pai. Ou alguém aqui nunca cometeu pecado. Pronto, já para por aí. Jesus sim, nunca cometeu pecado e nasceu de forma milagrosa. Ele é o nosso modelo, inigualável, mas que tem que ser imitado dia após dia. Certo? Maria não foi concebida sem pecado. Maria foi uma pecadora, mas uma mulher agraciada por Deus, né? Uma mulher tremenda, que deve ser imitada, não adorada, nem tida como intercessora. Só Jesus intercede pelos pecadores, porque Ele é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Que mais que eu descobri? Que o purgatório é uma coisa terrível. Não porque é o que dizem ser, mas porque deturpa o caráter de Deus. E eu gravei um vídeo no meu canal, se você puder depois assistir, vou deixar várias tarefas de casa para vocês, tá? Vão cumprir? Esse vídeo aqui, eu fiz um estudo completo de 1 hora sobre o dogma do purgatório. É só colocar no meu canal, no buscador purgatório, você encontra lá. A ideia é a seguinte: só vai para o purgatório quem é salvo. Tá, ok. Não é para você ser salvo lá. Você já está salvo. Só que o pecado mancha tanto a gente que não basta Jesus perdoar. Você precisa passar por uma prova de fogo, sofrer para purgar seus pecados. Isso é complicado. Durante toda a Idade Média, muita gente viveu assustado com isso. E aí faziam missas, né, para poder haver o perdão das almas do purgatório. Oração pelos mortos, já começa um outro problema aí, né? Oração por mortos, né, que estão dormindo. E algumas visões de alguns santos católicos são tenebrosas. Eles viram crianças sendo queimadas,
Então tem os níveis, né? A pessoa que mentiu, eles vão colocar chumbo derretido na boca dela para queimar tudo. A pessoa que foi avarenta, vai ter um outro tipo de punição, talvez espada espetando ela o tempo todo ali. Pessoas que fizeram outro tipo de pecado vão ter outro tipo de punição. Aí hoje a concepção é um pouco mais suavizada. Os últimos papas disseram, não é bem assim. Na verdade é o fogo de Cristo que purifica a pessoa, ela sente uma angústia porque ela não é pura ainda. Mas durante muitos séculos a igreja ensinou esse dogma e assustou muita gente. Que Deus é esse? Que em vez de perdoar totalmente, como diz a Bíblia, envia para um local intermediário para a pessoa ser punida, para poder depois comparecer à presença dele purificada. Isso me assustou, me revoltou na verdade, né? Tem textos bíblicos que são muito claros com respeito a esse assunto. Olha só, João 19:30, quando Jesus diz assim na cruz, tetelestai, em grego está consumado. O que estava consumado? O perdão total. Aí eu me lembro do ladrão da cruz, chamado de bom ladrão, né? Ele foi para o purgatório? Não foi. Que interessante, porque Jesus falou assim, olha, você estará comigo no purgatório. Não, no paraíso. A gente sabe que não foi naquele dia, porque nem Jesus foi naquele dia para o paraíso, né? Quando ele ressuscitar, estará no paraíso. Mas enfim, você estará comigo no paraíso. O ladrão foi purificado totalmente ali quando aceitou Jesus como Salvador. Não tem um estágio intermediário. Aí fica complicado para a teologia católica, eles dizem, mas é uma exceção. É uma exceção. Como ele já sofreu na cruz, então ele já pagou. Pagou. Quem pagou foi Jesus. Outro texto, Hebreus 9:12, o autor de Hebreus afirma que o sangue de Cristo garantiu redenção completa. A frase, uma vez por todas, em grego rapax, ou apax, indica que o sacrifício não precisa ser repetido. É uma vez por todas. Se você aceita Jesus como seu Salvador, você é perdoado e é purificado. Amém? Esquece o passado, você não tem que pagar mais nada. A conta já foi sobre Cristo. Não é à toa que ele morreu agonizando na cruz, que o coração dele explodiu de angústia, porque ele assumiu nossas culpas, o nosso pecado. Ensinar isso aqui é diminuir o que Jesus fez na cruz. É triste isso, né? Colossenses 2, 13 e 14, na cruz nossa dívida foi paga. A imagem é de um pergaminho com acusações sendo cravado na cruz, ou seja, ali o problema do pecado foi resolvido judicialmente, cravado na cruz. Outro texto, Efésios 1:7, a redenção foi já realizada. No passado, com efeitos permanentes, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é o fundamento do perdão. Romanos 5, 8 a 10, a reconciliação aconteceu pela morte de Cristo, não por atos subsequentes. A cruz é o ponto de reconexão entre Deus e o ser humano. E aqui, é só você tirar uma foto da tela e ler depois. Vários textos que falam de purificação, não só de perdão. E um texto-chave que é Hebreus 9:27, o que diz lá? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Não vem purgatório, não vem fase intermediária, morre, depois é o juízo. E você vai herdar a vida eterna, ou infelizmente, em alguns casos, a perdição para sempre. É isso que a Bíblia ensina. Procure na Bíblia, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar, sabe onde? Nos livros apócrifos. Aí é que está. E aí eu estudei sobre a formação do cânon sagrado. Por que a minha Bíblia católica tinha livros a mais do que a Bíblia hebraica, a original, digamos assim? O Antigo Testamento católico tem livros a mais. Eles têm 72 livros. A nossa tem quantos? 66. Então, e aí? Protestantes tiraram ou os católicos acrescentaram? Eu descobri que foi acrescentado. São livros históricos, tem até um valor histórico, são interessantes algumas coisas, mas tem um monte de coisas que não tem cabimento. Tem magia lá. Tem... O autor de Macabeus termina falando assim, olha, se o que eu escrevi foi medíocre, me perdoe, foi o que eu pude fazer. Um autor inspirado nunca ia dizer um negócio desse. E Macabeus também tem oração pelos mortos. Com quem eu fico? Com o autor de Macabeus ou com Salomão que diz que os mortos não sabem nada? Que eles ficam no esquecimento até a volta de Jesus? Com quem que eu fico? É com base nos apócrifos, especialmente segundo Macabeus, que a doutrina, ou o dogma do purgatório foi desenvolvido, ok? Aí eu estudei esse assunto e vi que, puxa, é mais complicado do que eu pensava. Se você quiser entender, está no meu canal também. A formação do cânon sagrado.
É importante saber disso? É. Porque tem surgido na internet vários canais de apologetas católicos recentemente, é um fenômeno interessante. Vários seguidores de Olavo de Carvalho, inclusive, que estão defendendo a teologia católica com unhas e dentes. E estão dizendo que a igreja é que nos deu a Bíblia, e não o contrário. E se foi a igreja católica que nos deu a Bíblia, ela é a autoridade. Ela pode até suplantar a Bíblia. A tradição está em pé de igualdade com a Bíblia. E eu me tornei um protestante e nunca mais pude acreditar nesse tipo de coisa. Porque para nós o que vale é o sola scriptura. A Bíblia é o fundamento. A igreja deriva da Bíblia. Não foi a igreja católica que nos legou. Até é um absurdo isso, porque a Bíblia já existia antes de haver igreja católica, não é verdade? O que eu vou dizer dos autores hebreus? Moisés, 1500 anos antes de Cristo, já estava escrevendo a Bíblia. Então não é ela que nos dá a Bíblia, ela só aceita a Bíblia, digamos assim. Esse assunto é vital. Se você quer conversar com os irmãos católicos, se você quer esclarecer esses assuntos, você precisa entender isso aí. Está lá no meu canal mastigadinho, tá? É só você aproveitar e assistir. Outro tema, os apócrifos. Também tem esse vídeo aí. Veja lá. Qual a importância disso, né? Apócrifos não são inspirados, de jeito nenhum. O próprio tradutor da Bíblia para o latim, o Jerônimo, não aceitou colocar no cânon católico inicial os apócrifos. Ele só cedeu pela pressão do Papa. Isso diz muito, gente. Eu vou repetir. O próprio tradutor da Vulgata Latina, que é a tradução do texto hebraico e do texto grego para o latim, da Igreja Católica, né? Não aceitou colocar os apócrifos junto com os textos inspirados. Ele viu a diferença. A igreja pressionou, ele colocou com uma condição: vou colocar no final, como um apêndice. E depois, com o tempo, ele morreu, enfim, a igreja foi colocando no meio, mesclando com os demais livros. Olha que coisa interessante e que coisa séria essa aí. Muito bem, o que mais que eu descobri? Que o sábado e não o domingo é o dia do Senhor. Isso foi um choque para mim. E descobri que o sábado é o memorial da criação. Eu não era criacionista, eu era evolucionista. Eu não acreditava na literalidade dos dias da criação. Eu achava que eram milhões de anos. Milhões e milhões, que Adão e Eva eram um mito, né? E estudar esse assunto foi realmente muito chocante. Tem no meu canal um estudo de 1 hora em que eu apresento o sábado de capa a capa na Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse. Fica aí o convite para você assistir. O que mais que eu descobri? Que o primado de Pedro é uma interpretação bem equivocada de um texto bíblico. Quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será que ele estava dizendo que Pedro seria o fundamento da igreja? Se o próprio Pedro depois diz, ninguém pode pôr outro fundamento que a não ser Cristo. O próprio Pedro. Dali pouco tempo, Pedro, que tinha sido colocado como a pedra, supostamente, ele vai ouvir de Jesus o seguinte, afasta-te de mim, Satanás. Mas que pedra é essa? Tão volúvel. Uma hora fala uma coisa inspirada, outra hora fala uma bobagem, usado por o diabo. Pedro nunca foi a pedra. A pedra angular quem é? Jesus. Não tem como discutir isso, mas eles encontraram aí um ganchinho para dizer, a igreja foi estabelecida sobre Pedro. E como os papas são sucessores, entre aspas, de Pedro, a igreja tem o primado, tem a sucessão apostólica. Só nós que temos isso, eles dizem. Pois é complicado, né? Para nós o fundamento é Cristo, não é um ser humano. Por mais santo que ele tenha sido. Pedro, depois de convertido, né, especialmente. Tu és Petrus. Petrus, no grego, quer dizer uma rochinha, uma pedra, um pedregulho. Tu és Petrus. E sobre esta Petra, no grego está assim, Petra é rochedo, grande rocha. Tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. A igreja é fundamentada sobre Jesus. Ok? Eu descobri isso também, foi um choque. Mas uma das coisas que mais me impressionaram foi saber que eu não era nem bíblico, na verdade. Porque eu era um evoteísta. Eu comprei recentemente esse livro aqui, estou lendo agora, da editora Paulus, católico. São teólogos analisando essa crença do evoteísmo. Porque os católicos, talvez alguns nem saibam, eles são evoteístas. Para eles, Adão e Eva foram ali um mito, né? Não eram personagens reais. E a teoria da evolução das espécies, ela é aceita.
Quer ver? Eu vou provar para vocês. Não precisa nem mostrar esse livro, basta mostrar o posicionamento dos últimos papas. Tá? O Papa Pio XII. Ali começou uma abertura para essa ideia. Permitida a discussão sobre a evolução quanto ao corpo humano, mas a alma é criada por Deus. Então qual é a ideia? Surge lá a primeira forma de vida, ela vai evoluindo, daí surgem lá os répteis, os peixes, os anfíbios, daí surgem os mamíferos, até que lá adiante, né, milhões de anos, surge ali o Homo sapiens. Aí Deus olha e diz, esse aí é legal, eu vou colocar uma alma dentro dele. 2 enganos ao mesmo tempo. Quais? Darwinismo e a teoria da imortalidade da alma pré-existente. Deus coloca a alma no Homo sapiens, ele se torna um Homo sapiens. Esse é o Adão. Não dá, né, gente? A abertura começa lá, 1950, por ali. Aí o Papa João Paulo II, muitos aqui já ainda lembram dele, né? A aceitação do evolucionismo como teoria científica válida. Reafirmou que a alma humana não é produto da evolução, mas criada por Deus. O corpo é, a alma não. Papa Bento XVI. Um grande teólogo intelectual, né, da igreja, um papa raiz, né, Bento XVI, admitia a possibilidade de evolução biológica como um processo pelo qual Deus poderia ter criado o corpo humano. Reconhecia que há evidências para mudanças ao longo do tempo em espécies, a macroevolução, né? E aí chegamos ao Papa Francisco. O Papa atual, Leão, não falou nada disso ainda por enquanto, mas tem a mesma linha, né? O Papa Francisco apoiou a teoria da evolução desde que se entendesse que Deus é o Criador. E que a evolução é um instrumento de Deus. Que triste isso. A interpretação do Gênesis pode ser simbólica, mas deve preservar o ensinamento de que Deus é o Criador. Quer dizer, Adão e Eva pode ser que nem existiram, não foram 6 dias literais, desde que você deixe Deus intocado. Foi Deus que fez. Mas como ele fez, pode ser que Darwin estava certo. Isso é complicado, né? Eu comecei a ver as implicações disso ao estudar esse assunto, né? Tem um gráfico aqui que eu costumo usar para expressar isso. Olha só como é que funciona. A parte de cima, ali, aquele tom de verde, eu acho que é verde, né? É criação bíblica como um relato literal ali em Gênesis, como nós cremos. E somos os poucos que ainda creem assim hoje no mundo. Até porque guardamos o sábado. Se a gente parar de crer na criação literal, para que guardar o sábado? Esquece o sábado. E aqui embaixo, na linha laranja, é a criação bíblica como um relato metafórico, é só uma alegoria, é só uma metáfora, como a igreja romana ensina. Vamos ver as implicações? Se é como a Bíblia ensina, nós temos assim, criação em 7 dias, né, o 7º é o memorial da criação, 6 dias literais de 24 horas, e o hebraico não permite outra interpretação que não seja essa. Yom, junto com o número, é dia literal, 24 horas. Só que Gênesis 3 mostra que houve uma queda, uma ruptura, o pecado. Então, Adão e Eva não passaram no teste, infelizmente, né? Mas Jesus veio com a solução, a cruz do Calvário. É por isso que Jesus veio, porque houve uma queda de nossos primeiros pais. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão por Paulo. É por isso. Faz todo sentido. E Jesus prometeu e ressuscitou, provando que ele tem poder sobre a morte e que pode nos ressuscitar também. E prometeu mais. E se ele cumpriu isso, também vai cumprir o que prometeu, que ele vai voltar. Então nós temos que pregar que a volta de Jesus vai acontecer e que essa é a solução para todo o dilema humano. Tudo faz sentido, tudo está conectado. Mas se não foi assim, foi como a igreja romana ensina e muitos outros têm abraçado, evangélicos inclusive, não foram dias literais, foram eras. Não é dia aqui, foram 1000 anos talvez, como os testemunhos de Jeová ensinam, talvez só milhões de anos, não quer dizer que seja um dia, não dá para aceitar isso, né? Cobra falando, não dá, né, gente? Isso aí está muito mitológico. Então, tudo é mito. Ninguém pecou, então, porque está no capítulo 3 de Gênesis, o bloco alegórico. Então, não é bem assim, né? Aquela cobra ali, e Eva comeu o fruto e pecou, não existe isso aí. Se ninguém pecou, o que Jesus veio fazer mesmo? Perde sentido. Aí ele passa a ser um revolucionário apenas, um agitador político, morreu na cruz, mas só porque os romanos quiseram. Só isso. Alguns falam até que ele desceu da cruz e depois casou com Maria Madalena. Tem umas ideias muito mirabolantes, né? E não houve então ressurreição. A tumba está fechada ou ele nem morreu. Começam a surgir as ideias, né? Bem, a volta de Jesus também é um mito, né?
porque ela é comparada por Jesus ao dilúvio que está no bloco mitológico. Aí, como é que fica? Quem vai nos ajudar? Ah, talvez os ETs. Está vendo como as coisas vão se desdobrando? Então a gente precisa de ajuda externa. Então pode ser que os extraterrestres venham nos ajudar. E aí você tem uma visão limitada da Bíblia, da realidade, das promessas, tudo cai por terra. Não é só uma ideia, não é só uma teoria. Ela é muito grave. Eu abandonei tudo isso. E quando aceitei o criacionismo, eu vi que aí sim fazia sentido. Me trouxe uma esperança. Eu descobri a minha identidade, como eu disse anteriormente. Eu vi que eu não era um macaco pelado, um animal evoluído. Eu sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele. A minha imagem está manchada pelo pecado, mas ainda sou imagem de Deus. Como foi bom descobrir isso, gente. Vocês que nasceram na igreja talvez não tenham nem noção de como isso é transformador, de como isso é libertador, tá? Vamos caminhando aqui para o seguinte agora. Eu estava convencido então, mas não estava convertido ainda. Eu estava com um pé lá e um pé cá. Tinha muitos amigos, tinha muita influência na igreja católica e não estava sendo fácil tomar a decisão final. E Deus permitiu que acontecesse algumas coisas meio graves na minha vida para eu acordar para a vida. Primeira delas, o Vanderlei, olha que sabedoria, que interessante. Eu não sei nem se ele fez isso conscientemente, mas foi divino. Ele me discipulou. Ele disse: Michel, vamos dar estudo bíblico juntos? Não, Vanderlei, não sou nem convertido ainda. Não, vem comigo, vamos dar estudo bíblico. Tá bom, eu vou te acompanhar. Aí fizemos uma pesquisa num bairro lá de Criciúma, pesquisa bíblica, para conseguir interessados em dar estudo bíblico. Ninguém aceitou naquele dia. Ninguém. A gente estava cansado, suado, era verão, a gente sentou numa pedra na beira da estrada, e aí eu perguntei: Vanderlei, o que aconteceu? A gente fez tudo direitinho como você me ensinou, a gente bateu a porta, deu um passinho para trás, fez um sorriso, fizemos as perguntas, né, do questionário, e quando a gente perguntava: você quer estudar a Bíblia? Não. Vanderlei, o que aconteceu? O que deu errado? Eu não falei que ele era um cara direto, tramontina? Ele falou assim: você não sabe não? Tu não sabe não? Não, eu estou perguntando. Como é que tu queres converter alguém se tu não vives a mensagem que tu aprendeste? Paulada, hein? Eu pensei, é verdade. Eu não guardava o sábado. Ainda tomava alguma coisinha assim, né? De vez em quando. Eu não vivia aquilo que eu sabia que era bíblico correto. Primeira paulada foi essa. Teve outra. Fim do curso de Química. Festa de encerramento do curso. Festinha de formatura. Sexta-feira à noite. Eu já sabia que o sábado é o dia do Senhor. Eu não tinha carta de motorista ainda. E eu pedia para meu pai de vez em quando para pegar o carro e dar uma voltinha. Geralmente eu lavava o carro, dava uma voltinha. Ele achava que era uma voltinha no quarteirão. Mas era a cidade inteira. Enchia o tanque até o cano, né? E dirigia até acabar. Eu acho que ele sabia. Meu pai era muito esperto. Mas deixava. Naquela noite, o pai não estava em casa. E eu pedi para a mãe: mãe, deixa eu pegar o carro para ir na festinha. Ela falou: teu pai não está em casa. E eu sempre pedia para ele. Ah, pai, mas o pai sempre deixa, mãe. Tá bom, você que sabe. Tá bom, eu peguei o carro e fui lá para a festinha. Quando eu cheguei lá, alguém tinha esquecido as caixas de som. Falei: pode deixar que eu vou buscar. Motorista novato sempre quer dirigir mais, né? Então fui buscar as tais caixas de som. Numa curva eu vejo 4 faróis alinhados assim, né? Em alta velocidade. Vai dar ruim isso aqui. Mas calma, eu sou bom no videogame, Atari. Joguei muito Enduro. Aí eu calculei tudo em um instante assim, né? Eu vou tirar o carro aqui para a grama. Tinha um gramado. Vou cuidar do muro para não bater no muro. Lá adiante tem uma árvore, mas eu vou desviar antes e voltar para a estrada. Tudo certo. Deu tudo errado. Eu saí para a grama, pisei no freio, escorregou. E a árvore foi se aproximando. Não teve jeito, bati na árvore. Eu abri a porta, pus a cabeça ali no topo do carro e pensei. Não pensei em palavrão nem nada. Pensei: o que eu estou fazendo aqui? Hoje é sábado. Deus deixou. E foi duro falar para o meu pai, né? Um carro novo, primeiro carro zero que a família comprou. Uno 90. Primeiro carro zero. O pai até que reagiu bem, né? Só que eu tive que pagar a franquia,
Tive que sábado não ir à igreja para ir ao mecânico. Mas não apanhei. saí no crédito, né? Mas foi uma lição. Sábado, o que eu estou fazendo aqui? Ainda não morri, tá bom, né? Deus ainda me protegeu. Outra escolha que eu fiz. Eu era muito viciado em cinema. Era ir para a missa e depois o cinema. Eu pensei, não quero mais ir ao cinema. Não convém mais. Eu vou me despedir. Qual foi o último filme que eu assisti? Que ideia. Tudo errado. Mas eu saí emocionado do filme, porque o cinema mexe com a gente, né? Com as emoções, né? Que dó desse cara. E chorando. Bom, saí do filme e nós, olha que legal, éramos 2 rapazes, líderes do grupo de jovens, e várias meninas. Os pais dela só deixavam elas sair à noite quando nós íamos para levá-las de volta em casa, uma por uma. E eu me sentia orgulhoso com isso, sabe? De levar as meninas e, aqui está entregue, está entregue, está entregue. Uma das nossas amigas ia para outra direção, e eu me dispus a levá-la. Era inverno, estava com uma roupa de lã, e, enfim. Caminhando para a casa dessa amiga, ela começou a contar o que estava acontecendo com o pai dela. A avó havia falecido e o pai falava com a voz da avó. Revelava coisas que aparentemente eram segredos. E a família estava pensando em ir para o espiritismo. E eu pensei, o que eu vou dizer? Eu sei o que está acontecendo. Mas o que é pior? Dizer que não é a avó, mas é o diabo? É pior ainda, mas eu tenho que falar a verdade. E comecei a pregar para ela. E ensinar o que eu tinha aprendido na Bíblia com os adventistas. Em certo momento, eu fui calado, literalmente. Uma mão pesada. E, gente, eu tinha 18 anos, era saudável, praticava musculação, nunca tive nenhum problema de saúde grave, nessa fase, pelo menos. E, de repente, perdeu o fôlego. Não conseguia falar mais nada, sentia um calafrio. Deus deixou para eu saber que o grande conflito é real. Não é brincadeira não, tá? Neste momento aqui, há anjos de Deus e anjos do mal disputando a tua atenção e o teu coração. O tempo todo isso acontece. Deus está batalhando pela nossa salvação. E o inimigo quer fazer o contrário. Ali naquele dia eu vi pela primeira vez como isso é real. Aquela mão pesada me calou. Eu não conseguia mais falar. Eu suava frio debaixo daquela roupa de lã. Quando cheguei em frente à casa da amiga, ela quis que eu entrasse. Ela viu que eu estava pálido, assustado. Eu não quis entrar porque a minha sensação de que alguma coisa lá dentro ia me destruir. E eu voltei para casa apavorado. Andando pelo meio da rua porque nas calçadas a minha impressão de que alguma coisa ia pular sobre mim. E naquele dia eu me amaldiçoei porque eu escolhi viver no porão da nossa casa. Adolescente isolado, né? Eu morava no porão. Desci uma escada, era escuro. E agora? Eu estava apavorado. Desci rápido a escada, acendi a luz, fui para o quarto e caí de joelhos chorando. E eu não lembro bem as palavras que eu usei, mas eu me lembro que eu devo ter dito algo tipo assim: Senhor, me perdoa, porque eu estou sendo hipócrita. Como eu posso querer pregar para as pessoas o que eu não vivo? E eu entendi, Senhor, eu entendi o que aconteceu. Eu só não fui destruído porque tu me poupaste. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí veio uma paz, mas mesmo assim eu dormi com a luz acesa naquela noite. E a última coisa foi um sinal que eu pedi para Deus. Olha que interessante, as 3 últimas missas que eu assisti, e eu tinha que ir à missa porque a minha mãe pegava no pé. Eu tinha que chegar em casa com o folhetinho domingo da missa, para dizer, mãe, eu fui à missa, tá? Depois eu ia para o culto adventista. A missa das 7 e o culto era às 8. Eu ia à missa, corria para o culto. Só para agradar minha mãe. As 3 últimas missas foram coisas assim. O padre falou sobre, eu não lembro bem a sequência, mas uma missa foi sobre a Assunção de Nossa Senhora. E aquilo me contrariou demais. Penúltima missa, sobre os mortos e os santos e tal. Última missa, o domingo. Aí eu não aguentei. Parece que era para mim, né? Eu saí de dentro da igreja, não sei se a mãe lembra. Fui lá para uma escadaria fora e olhei para o céu. Falei, Senhor, eu estou entendendo os recados, mas se tu queres que eu seja realmente um adventista do 7º dia, por favor, que aquela estrela para onde eu estou olhando agora brilhe mais forte. Sabe o que aconteceu? Nada. Não, aconteceu uma coisa, eu baixei a cabeça envergonhado. Porque eu falei assim para Deus, perdão, Senhor. 3 anos estudando a Bíblia, eu já sei, já tenho sinais de sobra.
Eu estou sendo sem vergonha mesmo. Eu estou adiando o inevitável, a decisão final. E pouco depois daquele dia, eu tomei a decisão pelo batismo. Eu tive também um privilégio, né, que é o de ter estudado a Bíblia com a minha mãe, com a minha irmã, a Manuela. Essa foto aqui, bem antiga, né? Porque a minha mãe, ela me infernizou muito, tá? Me acordava para ir para a escola chorando. E chantagem de mãe não é fácil, né? Por que você está fazendo isso comigo? Você ia ser padre. Agora está vendo crente. Aí um dia eu falei assim, mãe, quer saber por que eu estou mudando? Ela falou assim, eu acho que Deus mandou ela falar isso. Quero, mas só se tu me mostrar. Não aquele galego lá. Tá bom, mãe. Vamos estudar a Bíblia? Meu primeiro estudo bíblico. Fiz com as duas. Um ano depois do meu batismo, elas também foram batizadas. Minhas filhas, primeiras filhas espirituais, né? Eu louvo a Deus por isso. E aqui está o dia do meu batismo. Como foi libertador isso? Dia 28 de dezembro de 91, estava ali com a minha roupa de desbravadores. Também frequentei um tempo o clube, né? Os amigos que eu perdi, ganhei depois também, ali na igreja, desbravadores. Que bênção, que momento especial. Foi libertador. E nunca me arrependi dessa decisão. Louvado seja Deus por isso, né? Eu descobri a minha identidade. E Deus foi só me abençoando, me abençoando, me abençoando. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa que foi dada por Deus de presente para mim. Também foi convertida pelo Seminário Revelações do Apocalipse. Um dia ela pode contar a história para vocês também. História muito bonita da conversão da minha esposa. Com 15 anos ela pediu para Deus. E Deus deu a resposta. Até a gente costuma dizer, né, que o Apocalipse nos uniu. No mesmo estudo bíblico. Só que em lugares diferentes, em épocas diferentes. E nós nos conhecemos porque Deus também quis. E tivemos esses 3 filhos que nos enchem de orgulho, de alegria. E com os quais queremos viver eternamente. Deus é bom, irmãos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa com Deus, se lance nos braços dele e as coisas vão dar certo. Eu preciso contar mais um detalhe sobre o meu nome. Lembram? O que a minha mãe fez? Folheando um livro científico, grávida de mim, ela chegou lá e viu um sobrenome bonito do Albert Michelson. Vai ser Michelson. Meu nome é um sobrenome, na verdade. Não é? Son, em inglês é o quê? Filho. Michel é o quê? Michael. Michael. Michael se chama Michael porque, tecnicamente, ele seria meu pai. Porque ele é original, digamos, né? Michael. KH é uma transliteração do hebraico Michael. Michael, quem é ele? Nesse tempo se levantará Michael, Miguel, o grande príncipe do teu povo. Quem é Miguel? É Jesus. É Jesus. Ele vai proteger o povo de Deus nos últimos dias. Ele vai salvar o seu povo eternamente. E eu tenho provas bíblicas de sobra para dizer que Miguel é Jesus. Apocalipse 12, 7 a 9. Miguel ali lidera os anjos do céu contra Satanás. Ele é o arcanjo. É o que está acima dos anjos. É o general das hostes celestiais. Em Daniel é o grande príncipe. Em Judas e em Tessalonicenses, ele é o arcanjo que ressuscita os mortos. Anjo não ressuscita mortos, só Deus. Se o arcanjo ressuscita os mortos, ele só pode ser Deus. Em Josué, o grande líder, sucessor de Moisés, se encontra com um ser majestoso. E esse ser diz: eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Tira as sandálias do seu pé. E Josué se prostra. Quem é aquele capitão? É o mesmo Yahvé, eu sou, que disse para Moisés: tira as sandálias. É o mesmo. Esse é Jesus, o capitão dos exércitos de Deus. Nós temos muitos textos que atestam o fato de que Miguel é Jesus. Portanto, Michelson, é filho de quem? Eu sou filho de Jesus. Eu brinco dizendo assim, que quando chegarmos no céu, Jesus vai dar um novo nome para cada um, não vai? Não está na Bíblia? Eu vou dizer: pode deixar esse.
Esse nome é perfeito. Eu amo esse nome. Por quê? É um grande cientista. Eu amo a ciência. Eu amo entender como Deus fez as coisas. E é o Filho de Jesus. É tudo o que eu quero ser. Filho de Jesus. Essa é a nossa identidade. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito emocionado. Eu sou filho de Jesus. Eu fui criado com um propósito, você também. Como eu queria que as pessoas entendessem isso. Não precisa ter esse nome. Não precisa ser chamado de Michelson. Você é um filho de Jesus. Você pode viver eternamente com Jesus se você quiser. Brilharão para sempre como as estrelas, eternamente. Essa é a promessa do nosso Senhor para todos nós. Quantos aqui nessa manhã querem viver para sempre com Jesus? Amém. Ele não salvou você para você viver uma vida de sofrimento, de miséria, de incertezas. Ele salvou você para você ter uma vida totalmente diferente. E eu louvo a Deus, porque lá na minha juventude Ele me apresentou tudo isso. Louvo a Deus porque eu me converti quando era jovem. E já passei da metade da minha vida. E essa metade com Jesus tem sido muito, muito melhor do que a primeira parte. E eu sei que o que vem pela frente vai ser sempre, sempre melhor. Especialmente porque o que vem pela frente é a eternidade. Não dá para trocar a eternidade por nada. Não tem nada que valha o tesouro que é ter Jesus na nossa vida. Nada. Nem Balneário Camboriú. Isso aqui é palha perto do que Jesus nos oferece. Aceite Jesus como seu Salvador. Viva com Ele. Que Ele seja o seu Deus e que Ele te conduza à vida eterna. Amém? Quero convidá-los a ficarem em pé para nós conversarmos com esse Deus maravilhoso. Esse Deus que nos apresenta planos tão lindos, tão profundos. E eu vou pedir a Deus que nos dê coragem, disposição para falar dele para as pessoas, para apresentá-lo às pessoas que não o conhecem. Meus queridos, tem tantos Michelsons desnorteados por aí, tantos Michelsons que ainda acham que Darwin é que tem razão, tantos Michelsons que têm dúvidas e medos, medo do fim do mundo. Eu tinha, não tenho mais. Que nós encontremos essas pessoas por aí. E que, como o Vanderlei fez comigo, você faça com outros também. Como eu tenho tentado passar adiante desde que eu me converti também. Façamos isso. Nós temos uma responsabilidade sagrada diante de Deus, de compartilhar Jesus com as pessoas. Vocês também são Michaelson. Não sou só eu, não. Todo mundo aqui é Michaelson, não é? Somos filhos de Jesus, filhos de Miguel. Honremos esse nome. Honremos esse título, filhos de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor. Primeiramente porque nós existimos. Tu nos criaste com um propósito. Obrigado também porque Jesus veio para nos salvar. Jesus é Deus conosco. Ele pisou este mundo, caminhou aqui, abraçou, mostrou como é Deus. Obrigado porque Miguel é o nosso Deus. E obrigado também, Senhor, porque Ele prometeu que vai voltar. Jesus nunca mentiu. Ainda que demore ou mesmo que pareça, um dia Ele vai voltar. Mesmo que pareça que esteja demorando, no calendário de Deus não há atrasos. Pai querido, ajuda-nos a caminhar por esse mundo de sombras e de incertezas, de glórias passageiras. Mantém-nos firmes neste caminho. Que naquele grande dia nenhum aqui falte, mas também que nenhum aqui vá sozinho. Que sejamos instrumentos de salvação. Especialmente que as nossas famílias estejam todas naquele dia salvas para a eternidade.
Nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.